acordo dos planos econômicos, né? Tem saído várias notícias na mídia, né, com relação de como avançou esse acordo do plano econômico. Basicamente, só para dar uma contextualizada para vocês, depois eu vou entrar slide a slide, entrando nos detalhes, né? Eu estou vendo que tem muita gente jovem aqui que não deve lembrar da época do Brasil com muita inflação, né? O Brasil teve inflações altíssimas, né? Quem viveu na década de 80, 90, né, no Brasil, lembra bem o impacto, né, da inflação que ela tinha no nosso bolso, né? Então, realmente as pessoas ficavam muito ansiosas com os depósitos que elas tinham no banco, né? Aqueles depósitos, quando foi instituído o Plano Collor, né, o Brasil chegou naquele mês, ao mês tem uma inflação de 84%. Então, é um número, assim, assustador, né? Então, acabou tendo uma pressão muito grande de vários grupos, né? Ocorreram várias ações discutindo, né, os depósitos que as pessoas tinham no momento de diversos planos econômicos. Nós vamos narrar aqui quais foram os planos econômicos e foram judicializadas um sem número de ações. Com essa judicialização, o que é que acaba acontecendo? O CNJ, né, que tem a função precípua, né, de justamente tentar diminuir o número de litígios, né, que o judiciário brasileiro tem, dentre outras funções, né, ele acabou intermediando, né, um diálogo entre o grupo que representava esses investidores, o grupo que representava os bancos, no sentido de tentar achar uma composição para resolver aqueles casos que estavam ajuizados. Então, o que acaba acontecendo? Houve pressão da sociedade no sentido de que esse assunto fosse resolvido. E esse assunto já está no judiciário há muitos anos, né? Então, várias dessas ações foram propostas à época desses planos, né? E agora, passado tantos anos, acabou ocorrendo esse acordo. Esse acordo você pode aderir ou não pode aderir, nós vamos entrar nesse detalhe na nossa exposição. Mas a grande pergunta é se quem não aderir, será se não vai ficar numa condição pior de quem aderir? Nós vamos narrar justamente esse ponto, como se opera essa adesão e como cada um, no seu caso concreto, vai poder agir, tá bom? Então, você podia ir passando para mim, por favor? Você passa a próxima. Tá aqui? Então me dá aqui, por favor, que... Não, é aqui? Pronto. Então vamos lá. Os planos econômicos, né? Como eu estava falando, os anos 80 no BED, diversos planos econômicos, na tentativa de conter a inflação. Outro ponto que eu acho importante a gente falar é esses planos econômicos, né? Você tem um governo brasileiro, né? Mas você teve diversos presidentes e diversos ministros da Fazenda, né? E então o que acaba acontecendo? Foram sem números de ministros da Fazenda que tentaram mudar a condição do combate à inflação e ninguém conseguia. Então, o que acabou acontecendo? Tinha uma tentativa governamental de segurar a inflação. A alteração do rendimento das cadeias de poupança, que é o que a gente vai discutir hoje aqui, que é uma coisa importante também de sublinhar, esse acordo que ocorreu, eu tenho aqui uma cópia do acordo. A gente deixou um hiperlink aqui na nossa página, né? Quem quiser receber essa apresentação, a gente vai deixar à disposição. A gente só pede para vocês mandarem um e-mail para a Casa do Saber. A Casa do Saber vai disponibilizar para quem quiser essa apresentação, que nessa apresentação, inclusive, tem o hiperlink com relação a todas as normas que saíram já sobre esse assunto. Inclusive, eu vou atualizar com as normas que saírem posteriormente, né? Inclusive com uma calculadora, tem uma calculadora para que a pessoa possa estimar aproximadamente o valor que vai receber. Claro que vai depender sempre do caso concreto, porque de repente a pessoa estimou um determinado valor, mas não juntou no processo documentos que comprovam aquele depósito. Então, quando você for fazer a adesão, precisa tomar muito cuidado no caso concreto, quando da propositura da ação, que extratos foram efetivamente juntados e se os extratos que foram juntados foram não validados. Eu vou entrar nesse detalhe um pouco mais para frente. Essa discussão dos bancos, que eles eram acusados, né, de aplicar índices inferiores para a poupança, conforme o aniversário tinha ocorrido antes ou depois da implementação do indexador, isso acabou, à época, lesando uma quantidade enorme
de pessoas que tinham esse tipo de aplicação. Tem uma discussão aqui muito importante, que é o seguinte: os poupadores entenderam que eles foram prejudicados, mas os bancos também entenderam e entendem que eles também não eram culpados dessa diferença de remuneração, porque na verdade era uma política governamental. E os bancos, naquela época, também ofereciam algumas contrapartidas para os clientes. Então, o equilíbrio econômico-financeiro da equação, os bancos falavam que também não ganhavam tanto dinheiro assim como as pessoas diziam que ele ganhava. Então, tem uma discussão sobre isso. E um ponto importante que vocês vão ver é, quando a gente lê os considerando do acordo, né? Na verdade, os bancos aceitam fazer o acordo, mas em nenhum momento eles reconhecem a responsabilidade que eles tinham, porque eles colocam de forma clara no acordo que eles estavam cumprindo uma política governamental à época. Então, eles estavam simplesmente cumprindo o que o governo determinava. Contextualizando um pouco a questão, a gente tem que lembrar que em 2010, né, o Supremo Tribunal Federal ele acabou definindo uma repercussão geral sobre 4 recursos extraordinários, né? 2 já foram apreciados pelo Supremo, que estavam sobre a relatoria do Toffoli, né, que eu vou depois narrar para vocês o que aconteceu nesses 2 casos específicos. Esses 2 casos específicos, eles tratam de aplicações que foram feitas no Unibanco Itaú e empresas que foram absorvidas pelo grupo econômico Itaú e Unibanco Itaú, porque tem uma característica que é o seguinte: esses acordos são do banco que existe hoje, mas o banco que existe hoje acabou incorporando vários outros bancos ao longo do tempo, tá? Então, todos os bancos que foram incorporados pelo Itaú Unibanco já foram homologados o acordo. Ontem o ministro Toffoli, ele homologou o acordo dos clientes do banco Unibanco Itaú, tá? E incorporados. E também do Banco do Brasil. Então, tinham 2 recursos, né, que estavam lá com o ministro Toffoli e, então, ontem ele homologou. Então, para clientes do banco Unibanco Itaú e para o Banco do Brasil e empresas que eventualmente o Banco do Brasil tem incorporado, esse acordo também está valendo. Porque você tem outros 2 ministros que estão relatando casos específicos. Um é o ministro Gilmar Mendes, que já se posicionou que antes dele apreciar o pedido, ele quer está aguardando uma manifestação para depois apreciar o pedido. E com relação ao ministro Lewandowski, né, ele tem um posicionamento diverso, que como o caso dele é um caso um pouco mais complexo, que envolveria todas as instituições financeiras, ele também ele levou para o Pleno. Então, o Pleno do Supremo Tribunal Federal é que vai apreciar o caso que está sob a relatoria do ministro Lewandowski. Só para contextualizar como é que está essa situação hoje. Quando ocorreu esse acordo? No dia 12 de dezembro, ou seja, uma coisa muito recente, tá? Existe aqui, também vou disponibilizar na apresentação que a gente vai colocar no site, né? Que é este documento aqui, que é o instrumento de acordo coletivo, né? Que foi firmado por uma série de associações, né? Você tem aqui o IDEC, você tem a Frente Brasileira pelos Poupadores, a Bracon, a Cadeco, a DEC, a DACOM, a DECO, a OSFAR, IBDCI, Projuste, Virtus, e de outro lado a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONCIF, e como interveniente o Banco Central do Brasil. Tá? Então, o que acaba acontecendo, esse acordo, como eu estava colocando para vocês, no ambiente, né, do papel do CNJ, justamente de tentar ter um papel conciliatório e que essas grandes demandas elas sejam julgadas, e ao invés de ficar atolando o judiciário com decisões que acabam demorando muito tempo a ser julgado, a ideia foi, através do incentivo CNJ, que essas partes sentassem e fizessem esse acordo. Basicamente é nesse ambiente que
saiu esse acordo. Esse acordo, eles tratam exclusivamente de depósitos em cadernetas de poupança, que depois a gente vai dizer os casos, então não valem para outros tipos de aplicação que tinham na época, como CDBs e outros tipos de aplicação. Ações que tratam sobre esses outros tipos de aplicação vão continuar tendo seu curso normal, e trato especificamente do Plano Bresser, de 87, Plano Verão, de 89 e Collor 2, de 1991. Para vocês terem uma ideia de números do que a gente está falando, estima-se, né, que a gente está discutindo aí 12 bilhões de reais, né, e que as indenizações que forem menos de 5 mil reais serão pagos à vista, e as outras indenizações têm um caráter de senioridade, ou seja, as pessoas mais velhas, tá, receberão antes do que pessoas mais jovens, tá? Tendo em vista que para elas justamente poderem usufruir, então tem todo um sistema de cadastramento, né? Eles estão elaborando um cadastro que eu vou explicar mais tarde, de como você se habilita a receber o valor, e através desse sistema você vai se habilitar, e nessa forma de habilitar você tem um calendário, e dependendo do ano que você nasceu, você vai se cadastrando, tá? A gente vai entrar nesse cadastro daqui a pouco para vocês entenderem como você vai poder fazer isso através, você diretamente, ou através do seu advogado. Eu só vou te pedir um favor, o seguinte, eu te respondo a pergunta que não tiver na apresentação. Se tiver na apresentação, eu só vou pedir para responder depois. Essa que você fala em Collor 2 e não fala no Collor 1? Não, eu vou explicar no Collor 2 o porquê que o Collor 1 não entrou. Eu já vou entrar nesse ponto, tá bom? Então, 12 bilhões, a expectativa é que os bancos iniciem o pagamento já no início de 2018. O que é que acontece? 2018, início, fui um pouco otimista, porque o que vai acontecer? Como eu estava explicando para vocês, início de 2018 vai ser possível, tá, para os correntistas de Banco Itaú e Unibanco, né, Unibanco e Itaú incorporadas, porque o acordo já foi homologado e as normativas vão sair e pela data de aniversário vai sair. Então, para as pessoas com mais idade que forem correntistas hoje, estou falando hoje, amanhã, se eventualmente o ministro Lewandowski acabar decidindo os casos que estão sobre a sua relatoria e o ministro Gilmar Mendes, a gente pode ter uma noção, uma posição diferente. Mas hoje, esse início de 2018, ele é mais factível para clientes do grupo econômico do Unibanco Itaú e clientes do Banco Bradesco. Outros clientes vão demorar um pouco mais por causa da relatoria. Segundo, a questão de pessoas com mais idade, porque vai ter um cronograma que eu vou entrar daqui a pouco falando um pouco sobre isso. O acordo para valer deve ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal, e aí eu vou entrar nos que já foram homologados. Próximo. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Por que só o Itaú e o Bradesco entraram nessa primeira fase? Não foi só Itaú e Bradesco. Eu vou te mostrar quais que já aderiram e quais que vão aderir. Tem uma série de motivos que eu já vou te explicar. Tá bom? 18 de dezembro de 2017, o Dia Toffoli homologou o acordo, né? O Toffoli é o relator dos... como fundamentação, o ministro afirmou que os termos do acordo estão em consonância com o processo civil, porque ele tinha que dizer se não homologava não, que era uma solução consensual de conflitos. A gente está disponibilizando as duas decisões do ministro Toffoli, tá, para vocês entenderem quais foram as razões dela, né? E aí, só que ele fez uma coisa que, para quem não aderir, ele criou uma questão. Ele sobrestou o feito dos processos que continuarem andando para quem não fizer acordo. Ou seja, durante 2 anos, esses processos vão aguardar para entrar em pauta. Então, você imagina, quem não aderiu ao acordo vai ficar 2 anos com seu processo parado. Então, você vê que ele colocou uma questão ali que vai incentivar clientes do Itaú, Unibanco Itaú incorporadas e clientes do Banco do Brasil incorporadas a aderir ao acordo, porque quando ele sobresta o feito, o seu processo não vai andar por 2 anos. É uma questão que a gente
pode depois entrar um pouco mais a fundo, com uma manifestação, a meu ver, clara, que foi uma forma que o ministro Toffoli sinalizou para que as pessoas aderam, façam adesão ao acordo. Hoje de manhã, falei com vários clientes. E um cliente, né? Você sabe que o meu escritório tem 25 anos, eu trabalhei 5 anos como estagiário, então já faz 30 anos que eu milito, né? Hoje o Dr. Léo, que está aqui, trabalhei junto com o Dr. Léo também há mais de 25 anos atrás, né? E basicamente o que acontece, pessoal? Tem uma preocupação de quem não aderir, e hoje clientes mesmo me falaram, não foi minha opinião, mas foi a opinião de clientes, mas clientes que ao longo do tempo acabam virando rábulas, porque vocês, não sei quem aqui milita ou quem não milita, você tem clientes que entendem muito de direito e entendem, tem uma sensibilidade muito grande de direito. O que esses clientes me falaram pela manhã? Pierre, eu acho que vai todo mundo aderir. Quem vai ser o louco de não aderir? Porque você imagina assim, amanhã você deixa o seu processo correr. Amanhã, os ministros do Supremo homologaram esse acordo, muitas pessoas precisam desse recurso mais rapidamente, vão aderir ao acordo, e quem acabar não aderindo, qual será a decisão futura desses casos? É possível que no futuro o Supremo ache um jeito de modular a decisão e que os efeitos dessa eventual modulação seja igual ou pior do que a adesão nesse acordo. Então, eu não estou manifestando uma opinião minha, eu estou manifestando a opinião de clientes meus, tá? Que ao longo desses mais de 30 anos que eu milito na área, estão tendo a percepção de que quem não aderir possa vir a sair de uma posição, pode acabar ficando numa situação pior de quem aderir. De novo, não estou manifestando a minha opinião, são posição de rábulas do direito que eu atendo como clientes. Ainda, né, o processo de repercussão geral, que é a homologação do acordo pendente, que é desse recurso aqui, que está com o Gilmar Mendes, que aí tratam do caso do Banco Santander, por isso, e do Dmitry Mandowski, que tem uma série de outros casos que engloba todos os bancos, que a gente vai chegar lá na frente, o porquê que alguns já aderiram e outros não aderiram, tá? Plano Bresser, eu achei importante na minha apresentação explicar para você o que foi cada plano para vocês. Porque as pessoas, com o passar do tempo, as pessoas nem lembram mais do que se tratava cada plano. Ah, mas é um valor, tá? Cada plano tem a história aqui, ó. O Plano Bresser foi implantado no governo Sarney, no ano de 87, no então ministro dos Carlos Braz Pereira. A finalidade principal dele era controle da inflação e estabilidade do preço. O que é isso? É uma intervenção estatal no domínio econômico das relações público-privadas. Por isso que os bancos defendem a oposição, tá? Que no fundo eles não são culpados, foi uma política econômica, esse é o ponto de vista do banco. E por que as pessoas se sentem prejudicadas? Porque elas tiveram uma intervenção no domínio econômico delas. Então são aquelas questões que todo mundo tem razão. Eu acho que o correntista tem razão quando ele coloca a posição de que eles sofreram um prejuízo, mas eu entendo também a posição dos bancos que colocam que eles não têm razão. Quais foram as principais medidas? Olha, foram medidas pesadas, pessoal. Congelamento geral de preços e salários, duração de 3 meses. As tarifas do setor público também foram congeladas. Poxa, isso aqui, num ambiente de inflação altíssima, foi uma medida forte. Segundo item, extinguiu o gatilho de reajuste de salários criado pelo Plano Cruzado, que previa aumento somente quando a inflação chegasse a 20%. Eu estou falando de 20% ao mês, pessoal, eu não estou falando de 20% ao ano. Não, só porque a gente fala aqui, as pessoas falam, mas é 20% ao ano. Não, eu estou falando aqui 20% ao mês. Pra vocês verem como a inflação era alta. Cria-se um novo indexador para o reajuste de salário, unidade referência de preços, né? Não havia preocupação constante com a inflação zero, mas sim com uma estabilização. Era que as pessoas tivessem um mínimo de estabilização para poder planejar suas vidas. Desvalorizar a taxa real de câmbio em 10%, visando o aumento das exportações, receita em dólar. Tá? Que é essa famosa política de você desvalorizar a moeda local em favor da moeda internacional para você abrir possibilidade de você exportar mais. Evitar a valorização da moeda, o que poderia prejudicar a exportação. Porque, é claro, quando você tem um controle muito grande e uma inflação muito grande, as pessoas preferem ter seus recursos atrelados à moeda dólar,
que era a moeda e ainda é a moeda mais utilizada no Brasil, as pessoas falam, pô, eu quero indexar tudo ao dólar, eu quero ter dólar real, ele está sofrendo processo de inflação, e aí você começa a travar esse tipo de operação. Efeito: a inflação contida por um breve período, né? Retoma-se rapidamente esse crescimento e o ministro Bresser deixa o governo com a inflação, aí eu estou falando de ano, 363% ao ano. Então você vê que você, cidadão, recebeu um plano econômico que interveio na sua atividade econômica, mas o carro descarrilhou e com esse descarrilhamento você perdeu valor. Então realmente houve uma perda muito grande para os poupadores. Ajuste à poupança, a correção pelo índice geral de preço, 27% em maio de 87, foi substituída pelo rendimento pago pelo governo em títulos do Tesouro, cerca de 18%. Então você vê aqui, olha, a diferença, era uma diferença substancial, o que estava previsto e depois o que acabou sendo remunerado. E você vê aqui o decreto publicado no dia 15 de julho de 87, passou a valer no dia seguinte. No entanto, argumenta-se que os bancos também remuneraram pelo novo índice, 18% das poupanças com aniversário nos primeiros 15 dias. Ou seja, publicação 15 de junho, você teve a primeira quinzena e que os bancos teriam se apropriado por valores diferentes dessa primeira quinzena. Era o argumento de várias dessas medidas judiciais. O Plano Verão, ele foi apresentado em 1989, no governo Sarney, pelo ministro Maílson da Nóbrega, Ronaldo da Costa Couto, Dorothea Werneck e João Batista de Abreu. As principais medidas impostas: congelamento geral de preço, de novo intervenção no domínio econômico. Serviços, tarifas públicas, agora por prazo indefinido. Ou seja, ele era um plano mais profundo do que o plano Bresser, tá? Criação de uma nova moeda, cruzado novo, correspondia a 1.000 cruzados, corte de 3 zeros, então de repente 3 zeros a menos valor. Modificação do rendimento da caderneta de poupança, extinção da correção monetária, demissão de 1/3 dos servidores federais não concursados nos 5 anos anteriores, então você pegava quem entrou nos últimos 5 anos, 1/3 era sumariamente demitido para você justamente poder equalizar as despesas do Estado. E proposição de uma reforma administrativa com exceção do Ministério da Habitação, Bem-Estar, Reforma do Desenvolvimento Agrário, da Irrigação, da Ciência e Tecnologia, da Administração, além de órgãos federais e autarquias. Tudo isso para diminuir as despesas do Estado. Plano Econômico de 89, que era conhecido como Plano Verão. Efeitos: inflação persiste, ou seja, toda aquela intervenção que tinha sido feita, né, não estava dando certo, né? A gente está aqui colocando a ordem inversa, desculpa, porque o Collor veio em 91, né? 91, essa é 87. Eu estou andando para trás, tá, pessoal? Eu estava falando, mas 89, tá bom, 89, tá certo. Tá certo, 87, não deu certo, 89, e eu vou chegar no Collor lá, tá certo. 89, aí você tem congelamento geral de preço, já falei, criação de moeda, eu estou no... Faz assim, desculpa. Efeitos: inflação persiste, os preços são descongelados, a inflação atinge, olha agora pessoal, 1.972% no fim do ano de 89. Então, é que a gente não lembra desses números, né, pessoal? A gente estava acostumado com os números, esses números aí são realmente assustadores, né? Ajuste na poupança, a correção do índice de preço ao consumidor, 42% de reajuste, né, foi substituído por um indexador pago pelo governo em títulos do Tesouro, cerca de 22%. O decreto, publicado em 15 de janeiro de 89, passou a valer no dia seguinte. No entanto, argumenta-se que os bancos remuneraram pelo outro índice, 22%, as poupanças aniversárias dos 15 dias. Aquela história dos 15 dias que a gente falou. Plano Collor 1. A gente vai entrar no Plano Collor 1 e Plano Collor 2. Plano Collor 1 ocorreu em 1990, nomeado Plano Brasil Novo, no início do governo Collor. Os principais objetivos e metas: conter a inflação, estipulado a volta do Cruzeiro novamente como moeda, sem cortes zeros,
confisco, entre aspas, das poupanças, contas correntes e ativos financeiros. Eu não sei se todo mundo lembra aqui dos 50 mil que você podia sacar, não podia sacar. O resto ficou bloqueado por um certo período. Uma série de medidas judiciais acabaram conseguindo liberar esse recurso e depois você teve várias discussões com relação aos índices de reajuste. Reduzir as contas públicas, congelar os preços salários, limitar os recursos em circulação na economia, tanto por parte do governo quanto por partes particulares. Que aí você tinha-se uma teoria que você retirando a moeda circulante, né, você estaria contribuindo para a diminuição da inflação. A Zélia Cardoso nessa época. Exatamente, a famosa medida Zélia Cardoso de Mello. Principais efeitos: insatisfação popular, o pessoal ficou extremamente descontente, para dizer o mínimo. Desemprego, bloqueio de contas, correntes e poupança, o governo bloqueou, à época, cerca de 80 bilhões de dólares. Olha o número que a gente está falando, pessoal, é bastante dinheiro. Dólares. Que era a moeda o que estava circulando no país naquele momento. De novo, como eu estou falando, a apresentação vai estar disponível. Amanhã eu vou disponibilizar a apresentação, vou fazer só pequenos ajustes, tá? Amanhã, quem quiser, é só pedir aqui na Casa do Saber que a gente manda por e-mail. É só entrar no site, tem um de contato para ele falar com você, não? jailson@casadosaber.com.br. Tá, é só mandar e-mail para o Jailson que ele manda a apresentação. Amanhã eu vou atualizar a apresentação, a gente vai fazer uns ajustes, né, André? E daí, depois vocês entram lá, vai estar disponível. Plano Collor do Brasil Novo, conter inflação, cruzeiro, confisco das poupanças constantes, reduzir as contas públicas, circular, aí é o que a gente está falando, 80 bilhões de dólares. Ajuste na poupança. Remuneração em dois índices distintos, IPC, índice mais elevado, seria utilizado para remunerar a poupança de menor valor, e índice mais baixo para poupanças com valor acima de 50 mil cruzados novos. A argumentação dos poupadores que os bancos atribuíam um índice mais baixo a todas as poupanças. O STF entendeu que o plano não dá direito à indenização por ter havido atualização das cadências de poupança pelo índice que se julgou correto. O plano Collor 1 não foi contemplado. Por que o plano Collor 1 não foi contemplado? Porque tem-se um argumento deles, né, dos bancos e das partes, lá quando firmaram um acordo, que por já ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não daria indenização, o plano Collor 1 acabou não entrando no acordo. Por isso que tem essa diferença entre o acordo contemplar o plano Collor 2 e não contemplar o plano Collor 1. Respondendo àquela sua pergunta, esse é o motivo, porque isso aqui já teria sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Plano Collor 2. O Plano Collor 2 foi anunciado no início de 91, depois do Plano Collor 1, claro. Principais objetivos: conter a inflação, ajustar as contas públicas e acelerar o processo de abertura econômica. Principais medidas de impostos: aprimoramento com parte de sonegação de impostos, né? Todo mundo deve lembrar dos marajás, aquelas campanhas lá que o Collor fez, né, de combate aos marajás, né? Redução das despesas públicas e efeito: não houve apoio político, e a inflação chegou a 472% e ainda resultou em uma rota de recessão econômica. Todo mundo lembra que houve o impeachment do Collor, né? Então, pelo afastamento do Collor, sobre a incapacidade dele de governabilidade, uma série de coisas, ele acabou sendo afastado e acabou não dando certo. Acabou sendo sucedido pelo Itamar Franco. O Itamar Franco nomeia o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, e aí você acaba tendo um plano de estabilização da moeda, que todo mundo conhece como Plano Real. E aí, dali para frente, o Brasil passa a ter uma história diferente do que aquele cenário, né, de hiperinflação que ele tinha até aquele momento. Por isso que os planos econômicos, que são hoje as grandes discussões judiciais, são planos que ocorreram antes do governo Itamar, que é justamente o período, né, que ocorreu antes do governo do Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso como ministro da Economia. Aí você tem Pércio Arida, tem toda aquela equipe, Gustavo Franco, que criou a famosa URV e depois a conversão, e aí se conseguiu, através do URV, ter uma estabilização, e essa estabilização nós vivemos
bem ou mal até hoje, com uma nova moeda que é o real. Quem poderá ser contemplado pelo acordo? Aí vamos discutir quem está dentro e quem está fora. Terão direito a receber aqueles que ajuizaram ações individuais até 31 de dezembro de 2016 e aderiram ao acordo no prazo de 24 meses da homologação do STF, obedecidas as seguintes regras. Então, todo mundo precisa se organizar, mas tem 24 meses. Então, não é uma corrida assim de 100 metros rasos. As pessoas têm condição de se preparar, têm que ver se vale a pena ou não aderir e entrar. Eu, pessoalmente, defendo a tese que vale a pena aderir. Porque eu, como os rábulas que entraram em contato comigo, também não tenho uma confiança muito grande que no futuro você venha a ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os casos que não entrarem no acordo, que sejam melhor do que as decisões de quem fizer esse acordo agora. Porque você pode acabar perdendo tempo para fazer o acordo, porque essas ações, conforme a decisão, por exemplo, do ministro Toffoli, que já suspendeu por 24 meses, né, as ações que estão sob a jurisdição dele. Então, você imagina que o processo vai ficar parado 2 anos e depois você corre o risco de, através da decisão dele ou da modulação da decisão dele, você acabar, eventualmente, ter um resultado econômico igual ou inferior à decisão. Eu concordo com os rábulas que entraram em contato comigo, que realmente é pouco provável que a decisão no futuro seja melhor do que esse acordo que foi celebrado. Eu estou falando a execução, pode ser até que a decisão jurídica seja boa, mas para você executar aquela decisão jurídica, ela pode vir a ser pior. Obedecer o seguinte: prazo prescricional da ação ordinária, 20 anos da edição de cada plano. A ação deve ter sido interposta em fase de um dos bancos signatários do acordo. Aqueles que ajuizaram ações coletivas até 31 de dezembro de 2016, obedecidas as seguintes regras. A ação coletiva tenha sido ajuizada, porque você tem ações coletivas que infelizmente foram ajuizadas fora do prazo prescricional. Então, aquela ação coletiva, ela tem que estar dentro e você tem que estar dentro daquele prazo. E a execução de sentença também sido ajuizada no prazo de 5 anos a contar do trânsito julgado da sentença. São 2 regras aqui processuais brasileiras. Os herdeiros e poupadores, se até 31 de dezembro de 2016 já existir ação judicial em nome do espólio, ou se a pessoa for viva, né, e veio a falecer depois, nesse caso deve constar os dados do poupador falecido, de seu advogado do processo e do inventariante e dos herdeiros, para que não haja discussão com relação à partilha daqueles valores, né, porque você pode ter ou não um inventário que correu sobre aquele direito. Condições de adesão. Ele precisa, para ter direito ao ressarcimento, o poupador precisa, ele vai ter que se cadastrar através de um sistema eletrônico. Esse sistema eletrônico ainda não foi divulgado, tá? Mas existe em anexo à norma, tá? Quais serão os parâmetros desse cadastro, tá? Então, a norma também vai estar disponibilizada no hiperlink lá do nosso site. Aí vocês conseguem lá pegar quais são as regras, que documentos você vai ter que disponibilizar. Mas, basicamente, comprovar ter ingressado com uma ação judicial, seja individual ou coletiva, buscando a reparação do dano. Então, você vai ter que identificar a ação, tudo direitinho. Renunciar à ação interposta, você tem que renunciar dos direitos daquela ação. Comprovar que tinha valores depositados à época da implementação do plano econômico. Então, as pessoas vão ter que se organizar, vão ter que recuperar através do seu advogado, ou se você tiver cópia desses depósitos, porque através desse depósito você vai poder mesurar o valor que você vai ter direito a ser ressarcido. Concordar com o recebimento do valor devido com esse desconto que está previsto na norma. E destaques que não é obrigatório aderir ao acordo. No entanto, ao aderir à ação judicial interposta será julgada extinta, tá? Então, você precisa renunciar aos direitos da ação. O desconto a ser
aplicado, ele vai baseado no valor da indenização seguinte a essa tabela. Então, até R$5.000, desconto zero. De R$5.000 a R$10.000, 8%. De R$10.000 a R$20.000, 14%. Mais de R$20.001, 19%. Tá? Então você tem aqui R$20.000 e R$0,01. Tá? Eu corrigindo o que eu falei, R$20.000 e R$0,01, 19%. Então esses são os critérios de desconto que serão aplicados. Esse desconto é o que se refere? Porque você vai pegar o valor que você tinha depositado, vai ter um coeficiente lá de multiplicação que a gente vai entrar daqui a pouco sobre como é que você chega nesse valor. Daquele valor que você foi encontrado vai ter um desconto. E esse desconto você vai é a condição do acordo, é que você concorde com esse desconto. Você vai comentar o porquê desse desconto ou não? Foi o termo do acordo. Voltando àquilo que a gente conversou. Essas associações que eu listei no começo, né, que representavam os clientes, né, consumidores de instituições financeiras, né, e as instituições financeiras, né, a instituição financeira, repito, em nenhum momento reconheceram a responsabilidade delas. Os consumidores achavam que era melhor para os seus clientes, né, e no caso correntistas, né, que eles aceitassem esse desconto e tivesse o fim à demanda. Então, para não esperar o julgamento de todos os recursos, depois do julgamento, a execução daquela decisão judicial e tudo isso que podia levar, os correntistas têm que concordar com esse desconto e a instituição financeira tem que arcar com esse valor. Então... Qual que seria mais ou menos a média de descontos que bancos conseguiram hoje? Deve ser no meio de 10%? Do que nas ações judiciais? Do montante total que eles têm que pagar, eles vão acabar tendo um desconto de uns 10%, mais ou menos, se fosse metade. É isso? Olha, é um dado, eu não tenho esse dado de classificação, porque a bancarização no Brasil ela é muito difícil você ter essa base, tá? É um número que seria um chute. Eu falar para você que a média é 10, pode ser que sim, pode ser que não. Provavelmente você tem muita gente aqui nesses 5.000, deve ter muita nessas associações, nessas ações coletivas, você deve ter um número grande de pessoas nesses 5.000, tanto é que tem estimativas de quanto que vai ser injetado na economia brasileira, e quem vai estar recebendo à vista é essa faixa aqui. Então, 5.000, muita gente vai receber, você vai ter uma capilaridade de muita gente, tá? Depois de 5 a 10 mil reais, 8%, e aí tem os outros valores. Então, a média eu não sei te falar, mas eu imagino que tenha muita gente nessa faixa de 5 e 10, o caramba, e aqui, porque se eu for pegar a concentração do Brasil, infelizmente é alta, né? Então, se você pegar a concentração alta, quem tinha investimento em moeda naquele momento em uma conta poupança, então... Imagino que seja menos, né? Assim, quer dizer, você tem muita quantidade de pessoas mas com valores menores. Eu acredito que sim, mas de novo, a gente não tem eu não tenho base, eu também não pesquisei esse ponto, mas não deve ser fácil aferir. Os herdeiros entram na ordem de pagamento? Os herdeiros entram na ordem de pagamento. A faixa etária do autor, por exemplo? Então, eu vou entrar nesse ponto lá, mas basicamente, só te adiantando um pouco, você vai ter na hora desse sistema que você for cadastrar, você tem que colocar a data de nascimento daquele CPF que entrou com a ação. E a data de nascimento do CPF vai ser do CPF do correntista. Então, se o correntista nasceu e ele já faleceu, ele vai entrar na data de aniversário dele, não na data do herdeiro. Porque é justamente para pegar as pessoas mais velhas e receberem antes, vivas ou não. Tá? Então, o cadastramento é feito dessa forma. Tá? Você vai cadastrar o CPF do falecido. E no caso do falecido, o herdeiro recebe? O herdeiro recebe dentro daquelas regras que eu estava falando para vocês. Tem que ter ajuizado A princípio, sim, que seria caso de sobrepartilha. A princípio, sim. Então, você teria um processo, porque você, voltando naquele ponto que eu falei no anterior, quando você chega lá, eu tenho que dizer quem são as pessoas e eu preciso da concordância das pessoas, porque senão eu posso acabar pagando para a pessoa errada, né?
Então, o que acontece? Opa, desculpa, acho que eu passei aqui sem querer. Deixa eu ver onde eu falo aqui do problema dos herdeiros. Congelamento, ajuste da poupança, não. Aí, ó. Tem direito. Aqui. Então eu vou ter que colocar, vamos imaginar que a gente está preenchendo aquele cadastro, né? Então, dados do poupador, é o CPF do falecido e data de aniversário do falecido. Então, você vai entrar naquela data. De ser o advogado do processo e do inventariante. Inventariante, ó, pressupõe aqui que esteja correndo o inventário. Agora, você tem hoje a possibilidade de caso de arrolamento de bens, né? Você pode pegar no cartório, fazer através de um arrolamento, né, de bens no cartório, mais simples, mas você vai ter que fazer um arrolamento no inventário arrolamento não, um arrolamento de bens dos herdeiros, dizendo que aqueles herdeiros estão de acordo e como vai ser partilhado para cada um. Então, mas pelo que eu estou entendendo é o seguinte, terão direito ao recebimento, ou seja, se não que deva ter já sido realizada uma ação ou individual, né, ou coletiva, certo? Isso. Isso. Se, por exemplo, o poupador já faleceu e ele se encontrava nem no tópico como 2, automaticamente ele está descartado. Nós vamos chegar daqui a pouco à possibilidade de você tentar se habilitar a posteriori, tá? Você tem alguns casos, né, de habilitação a posteriori que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas você tem que se enquadrar na classe daquelas ações coletivas propostas. E aquelas ações coletivas propostas teriam que ter sido propostas de forma adequada. Então, o que é que você vai ter que ver? Você vai ter que ver se aquela pessoa que faleceu, ela se enquadra em alguma daquelas associações que já entraram, e aí o inventariante vai lá e cadastra a posteriori. Mas porque ele só vai poder se cadastrar em determinados casos específicos, que é onde a gente vai chegar lá. Hoje, quem aceita o acordo para receber, e a pessoa está viva, os custos do advogado dessa ação coletiva, o pessoal, quem que paga? Então, você vai ter os contratos de honorários ajuizados, você tem os contratos de honorários que você estabeleceu com o advogado. Então, aquelas regras que você combinou com o advogado é um direito do advogado. Então, o advogado vai falar para o pessoal, eu propus aquela ação, vamos entrar em caso de ação individual. Vamos entrar em ação individual, depois vamos entrar em ação coletiva. Tá? Ação individual precisa ver os honorários que cada um contratou com seus advogados. Vai valer aquilo que for contratado com o advogado. Ação coletiva, você precisa ver qual a regra que foi estabelecido com os advogados daquela associação que representou. Então, você, de novo, vai ter que olhar qual foi a regra que aquela associação combinou com o advogado. Ok? Me ajudem aqui para ver aonde eu parei, para eu não... Aqui. Pagamento. Os prazos de pagamento aos que aderiram ao acordo se iniciará a partir do Supremo em 15 dias após a validação das habilitações pelos bancos envolvidos. Aí é o ponto que você perguntou. Ele agora... Eu vou voltar daqui a pouco. Ele quer saber os bancos que aderiram, né? Eu vou dizer os bancos que já aderiram, né? Mas é provável que outros bancos venham a aderir. Tá? E lembrando que todos os bancos que foram incorporados por instituições que já aderiram estão fazendo parte. Tá? Isso é uma coisa importante. O prazo de pagamento que aderiram ao acordo iniciará, tá, de acordo com o que já foi publicado, o pagamento será realizado conforme a idade dos poupadores, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Tá? Então vai pegar o CPF daquela pessoa, a data de aniversário e vai cruzar. E tempo de execução. Portanto, os mais velhos terão prioridade e os últimos exequentes serão os últimos a receber. Então, os mais jovens vão demorar mais. Então, tem todo um cadastramento. No anexo à norma, vocês vão ver lá todo o critério. Então, eles estão abrindo lá como cada um se cadastra. Então, cadastramento, não é que todo mundo vai poder se cadastrar ao mesmo tempo. Vão abrir janelas de cadastramento. Então, a primeira janela é o pessoal com mais idade. E aí vai cadastrando o pessoal mais jovem. Essa é a sequência que aquele cadastramento vai ter.
Um possível inadimplemento que possa ocorrer do banco, digamos que o banco aderiu e depois não paga, acarretará multa de 2% do valor do débito vencido, acrescido de juros moratórios e correção monetária pela Selic. Tá, então os bancos vão ter essa obrigação e, se não cumprirem, vão ter essa penalidade. Quais instituições aderiram ao acordo? Então, depois eu volto para ele, mas instituições que já aderiram: Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil e as outras instituições, tá? As que não aderiram ainda vão ter 90 dias para aderir depois da homologação das ações que lhe afetam. Então, voltando aqui, instituição que aderiu: Itaú, Unibanco Itaú, porque na época você tinha Unibanco, e todas as empresas que o Itaú, bancos que o Itaú incorporou. Bradesco e todas as outras instituições financeiras. Então, todos aqui, quando vocês leem, são instituições financeiras que foram incorporadas. Tá? E outras instituições ainda terão prazo de 90 dias. Então, essas que já aderiram. Por que essas já aderiram? Porque quando a FEBRABAN e a outra instituição que representou, que foi a FEBRABAN e a CONZIF, tá? Quando eles fizeram o acordo, você já tinha a adesão dessas instituições. Tá? Então, estas, quando foi afirmado o acordo, imediatamente falaram que iam aderir. Outras terão 90 dias para aderir. Então, é possível que outras ainda venham aderir em 90 dias. Tá? Você acha que no site da FEBRABAN, eu acho, os bancos que foram incorporados? Sim, Esses bancos? sim, acho. Só uma perguntinha. Mas no caso da decisão do Toffoli, entrou, não sei se eu entendi, entrou só na primeira fase o Itaú e o Bradesco, ou os demais que estão... Não, porque o Toffoli, ele era ministro relator de 2 casos. Eu vou voltar aqui. A gente não vai conseguir abrir o hiperlink na apresentação. Você consegue abrir o hiperlink aí? Não. Ele homologou, né, Pierre? Ele homologou, mas Os então... outros aderiram, mas ainda não houve homologação. Então, é isso? porque o caso, ó... Você consegue abrir? Qual? Esse hiperlink aí. Esse mesmo do Unibanco? Tem o de cima e de baixo. Porque eram as ações que estavam sob a relatoria dele. Entendeu? É só por isso. Não é que ele quis beneficiar ou prejudicar. Estava sob a relatoria dele, ele só podia decidir sobre o que estava sob a relatoria dele. Basicamente é isso. E aqueles bancos que não aderirem, que eles continuam com os processos correndo independentes e podem ter... Outro desfecho. A probabilidade é de que isso aconteça? Você tem alguma noção? Eu acho muito provável que esses bancos eles venham aderir. Por quê? O que acontece? A gente está falando sobre uma questão maior, que é justamente a relação entre essa instituição financeira e o Banco Central. O Banco Central, você tem que lembrar que o Banco Central, ele dá uma... Ó, vamos pegar a decisão do Dias Toffoli. Sobe um pouquinho. Oi. Eu que estou mexendo? Ah, você? Então, já estava lá, estava ótimo. Aí. Então, por quê? Itaú Unibanco. Por isso que o Dias Toffoli falou só de Itaú Unibanco. Tá? E aí, eu quero mostrar para vocês aqui um caso interessante para vocês. Agora tem que voltar, né? Acho que é só aí. Eu consigo baixar aqui? Eu consigo baixar aqui ou não consigo? Fechar a tela? Não, então abaixa você. Então você vê aqui, ó. Sobe um pouco para mostrar para vocês que... Você vê, só sobe. Aí você vai baixando para mim. Então você vê aqui, ó. Quem eram as partes? Eram essa CONZIF, Olha que era o advogado do Banco do Brasil, era o Gal que virou ministro, depois deixou, na época, tá? Depois ele deixou de ser advogado, porque ele acabou virando ministro, vai descendo. O IDEC representado, a Advocacia Geral da União, aí vai descendo. Essas são as partes dessa ação. Continua descendo. Aí o Banco do Brasil, aí vai descendo, agora parcial. Aí aqui ele fala no acordo, ele usa a fundamentação jurídica. Vamos na parte do descido. Continua descendo, por favor.
a hipótese, razão consensual, que ele fala aqui o porquê, aí ele decide. Da relevância da AGU, ele elogia a AGU, que está fazendo justamente essa coisa, que teve mais de 50 encontros para viabilizar esse acordo, a consonância, de fato, aí vai descendo aqui. Vamos na parte que nos afeta. Ele homologa o acordo, tá? Então ele homologou o acordo. Aí olha a segunda decisão. Sobrete-se o presente processo de repercussão geral por 24 meses, como requerido. Tempo hábil para que os interessados e querentes manifestem a adesão proposta pelas origens de incompetência. Então o que vai acontecer? Quem aderiu, ótimo. Quem não aderiu vai ter o processo parado. Então, acaba sendo uma decisão que, de uma certa forma, ele foi rápido, mas quem não aderia acabou ficando numa situação difícil. Agora, também quero deixar bem claro, ele não teria como decidir de forma diferente. Porque como é que ele ia saber quem aderiu, quem não aderiu, se o governo deu 2 anos para as pessoas aderirem, como é que ele ia poder controlar esse processo depois? É uma questão de quem está dentro e quem está fora. A decisão do ministro Toffoli está correta? Eu entendo que a decisão do ministro Toffoli está correta. Tá? Agora, eu também entendo que quem não aderir vai acabar ficando prejudicado. Basicamente é isso. Ficou claro a decisão? Quem não aderir, você fala do lado do poupador? Do lado do poupador. Do lado do poupador? Do poupador. Porque do lado do poupador, quem não aderir, nesses 2 anos. Mesmo quem tem a decisão favorável já? Mesmo quem tem, porque ele sobrestou. 2 anos sem novidade. 2 anos sem novidade. Por isso que é a decisão de ontem, tá? Você vê que a decisão é fresquinha. 18 de dezembro. Agora, não daria para fazer diferente, pessoal. Não daria. Logicamente, se você está dando 2 anos para um grupo de pessoas aderir, tá? E você tem um processo andando, fica muito complicado você gerenciar. Então, eu entendo que a decisão dele está correta. Se o acordo deu 2 anos, eu acho que ele fez a coisa certa. Tá? Estou falando operacionalmente. Esse prazo de 24 meses foi dado pelo Toffoli ou foi dado pelo... Foi feito pelo acordo, foi a regra do acordo. Nesse acordo aqui, foi dado 2 anos para as pessoas aderirem. Tá, e quem estabeleceu os 24, então não foi, por exemplo, uma decisão do presidente da República? Não, foi uma decisão justamente do termo de acordo entre as associações de consumidores de serviços financeiros e as instituições financeiras. Então, eu estou dizendo, o que o Toffoli fez, na prática, eu entendo que está correto, porém, acabou prejudicando quem não aderir. Basicamente é isso. Tá? Eu não consigo enxergar como fazer de forma diferente e operacionalizar de forma adequada. Porque no mundo real, pessoal, uma coisa, em tese, podia ter feito isso, segregar um grupo do outro, caramba. Na prática, pessoal, é dificílimo fazer isso. É dificílimo. Você tem que ter um controle dos CPFs, quem aderiu, quem não aderiu, tem que ter um controle, depois você vai ter que excluir das ações aqueles que aderiram. Então, eu entendo que na prática não teria outra forma de fazer. Você poderia até defender que, juridicamente seria possível fazer. Sim, mas no mundo prático, eu acho muito difícil. Vamos voltar? Obrigado, porque eu acho que essa decisão para vocês foi importante ver. Tem uma decisão igualzinha do Banco do Brasil. Foram 2 decisões do ministro Toffoli, tá? Eu não vou colocar do Banco do Brasil porque é igual à decisão do caso do Unibanco Itaú. Ele fala exatamente a mesma coisa, só que com outros afetando clientes do Banco Itaú do Banco do Brasil e instituições financeiras que foram incorporadas ao Banco do Brasil. Então essa decisão do Toffoli é só para essas instituições ou não? Só para essas instituições. Ou bancos que foram incorporados por esses bancos. Tá? O Bradesco, por exemplo, não está... Ainda não. Mas Bradesco, quando da realização do acordo, tá? Ele autorizou a Febraban a assinar o acordo. Então já houve um consentimento prévio do banco. Então, por isso que quando eu chego nesta transparência aqui, olha... eu digo que essas instituições já aderiram.
porque elas já tinham dado o poder para a FEBRABAN representá-las. Então Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil já tinham aderido. Outras instituições vão ter 90 dias para aderir, depois da homologação. Essa decisão não criaria um efeito vinculante? Em que efeito vinculante, tem vários efeitos vinculantes. Em que sentido você está colocando a palavra vinculante? Fez uma jurisprudência, uma decisão do STF. É o que os rábulas hoje de manhã entendem. Se você for falar juridicamente, não. Juridicamente, não. Porém, pode ser que isso sirva de parâmetro para uma decisão futura, mas ela não vincula. Mesmo tendo repercussão geral definida? Mesmo tendo repercussão geral definida. Porque a repercussão geral, o que está acontecendo? Você desiste do processo, está vendo ali, ó? Vamos lá. Ó. Ih, caramba, eu pus errado aqui. Como é que eu faço agora? É isso? Como é que eu volto aqui? Tem que apresentar de novo. Peraí que eu te ajudo. Peraí. Ih, cara, ele saiu da sala. É só aumentando. É só porque... Opa, obrigado. Eu fiz bobagem. Obrigado. Eu fui aqui. Acordo, as condições do acordo... Não, peraí, que eu já fui para frente. Peraí, deixei para trás. Condições do acordo... Será julgada extinta, mas extinta para aqueles que aderirem, hein? Quem não aderir, não. Por isso que você estava falando. Agora, a repercussão geral, ela cria uma decisão importante, tá? Que para quem não aderir vai acabar criando uma referência, vai, não tenha dúvida. Por isso que hoje de manhã todo mundo fala, Pierre, eu acho uma loucura quem não aderir. Quem não aderir, eu acho que vai ser prejudicado, porque a decisão futura provavelmente vai vir igual ou pior do que essa. Aqui eu já falei disso aqui, não? Parou aí, né? Isso. É importante lembrar que o prazo para mover um processo reclamando indenização dos danos causados pelos planos já terminou. Então a ação nova não vai poder propor. Você tem que entrar em ações já propostas. Você tem que ser elegível para ações já propostas. No entanto, é possível o poupador prejudicado que não seja contemplado pelo acordo possa ser preferido nas chamadas ações civis públicas, que eu estava falando. Assim, para verificar se é possível se beneficiar de tais decisões ou do acordo, é necessária uma análise do caso concreto, devendo ser levado em conta, dentre os fatores, o plano econômico, o banco envolvido e se há eventual ação pública em trâmite, seu status atual e se você é elegível para entrar nessa categoria. Basicamente é isso. Ações civis públicas do IDEC são essas ações que o IDEC entrou. Então, tem essas ações, Plano Bresser, 87, aguardando julgamento do STF. Esses são os status que estão os processos, tá? Eles têm mais ou menos um cenário, né? A gente não pôs todos, mas a grande maioria das ações estão aí, tá? STF, nossa Caixa, nosso banco, Banco Safra, a IBN Amron, Real e Sudameris, vários desses bancos, né? Foram incorporados pelo Santander depois, né? Então precisa ver que esses bancos, né, alguns bancos que estão aí listados, acabaram sendo incorporados. Então a gente precisa se atentar a esse ponto. Aguarda-se o julgamento do Unibanco Bandeirantes, de novo, o Unibanco Bandeirantes também acabou sendo incorporado, né? Aguarda-se o julgamento da Caixa Econômica Federal, aguarda-se o julgamento do Tribunal de Justiça do Bradesco, BCN foi incorporado pelo Bradesco, Mercantil foi incorporado pelo Bradesco, Finasa foi incorporado pelo Bradesco. Então você vê vários casos que estão em curso, são de bancos que acabaram sendo incorporados por outros, que já aderiram ao acordo. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, moveu diversas ações contra bancos, porém, em 2010, o STF decidiu reduzir o prazo para a ação civil pública para 5 anos. Portanto, certas ações poderiam ser julgadas extintas e tal decisão se tornar definitiva. Então, esse cuidado, você precisa tomar cuidado quando você elege, para ver se você está entrando num bom barco ou num mau barco. Plano Verão.
Em execução, várias ações, né? Aí tem todos esses bancos, Banco do Brasil, Banco Nossa Caixa, Bamerindos, tem toda essa lista aqui. Não vou ler todos, porque para não chatear vocês. Em execução, várias somente em São Paulo, então você tem algumas em execução, mas você vê, ó, Itaú, execução provisória, que você estava colocando agora há pouco tempo, o Toffoli suspendeu. América do Sul, Safra, execução provisória. América do Sul não, Safra, porque não estão na mão do Toffoli. Econômico, Meridional e Banestado, execução provisória. Então depende do que estava na mão do Toffoli ou não. Agora, é provável que outros ministros deem decisões parecidas com o Toffoli? É possível. Se estão tentando, né, fazer uma harmonia, né, não vejo por que no Supremo, nesse caso, cada um... Votar de um jeito. São 3 ministros, né? São 3 ministros. Exatamente, são os 3. Ok? Mas no caso de uma decisão contrária, né, diferente dos outros dois, teria alguma alegação por parte do... Então, vamos lá. As ações, hoje eu estava discutindo com o André, né, e o André me assegurou, né, que no entendimento do ministro Toffoli, aquela ação já é válida, aquela homologação dele já é válida para clientes do Unibanco Itaú e do Banco do Brasil. Então esses clientes não serão afetados. Não, eu digo assim, se tiver uma decisão do Lewandowski ou do Gilmar Mendes que não seja... Que não acompanha. Né? Se ele não homologar o acordo, é isso? Que não acompanha a decisão do Toffoli, isso criaria algum... Então, cada um tem, neste momento, cada um é relator do seu processo, daquele grupo de ação que ele tem. Agora, vamos lá. Como o Lewandowski levou para o pleno, é razoável pressupor que o pleno vai harmonizar essas decisões, que o pleno vai acabar afetando todas as decisões, então você vai ter uma homogeneização pelo pleno do STF. É o que eu imagino que vai acontecer, porque faz mais sentido. Tá, mas isso pode não acontecer. Pode não acontecer. E aí qual que seria... O que vai valer a decisão do pleno se homologou ou não homologou o acordo. E poderia ser inferior ao que o Toffoli... O Toffoli não entra em valores. O Toffoli, ele entra se é homologável ou se não é homologável. Ele não entra em valores. Quem pode se beneficiar dessas ações coletivas? Aquele que na época não era associado ao IDEC e hoje ele quer aderir, ele pode se beneficiar? Se na época ele não era associado ao... Ele pode, tem toda uma metodologia que você vai ver se você é elegível ou não para entrar, e aí você vai ter que entrar nessas ele ações. pode se associar agora e se beneficiar e pelo IDEC dessa ação coletiva? Em tese, sim. Agora você tem que imaginar que essas pessoas vão acabar ficando no final da fila. Porque primeiro vai ser pago quem já tem hoje. Eu acho que quem não era associado à época do agendamento da ação civil pública, ele não pode se beneficiar. Não, Senão, o escopo, você tem... a abrangência seria enorme. Então, seria uma coisa louca. Vamos lá. A gente tem no termo do acordo, qual parte aqui? O André vai procurando no termo do acordo quando fala de retardatários aqui. Pega aqui enquanto eu vou falando, só porque tem um tema específico sobre retardatários, porque senão... Porque assim, eu imagino que se permitir isso, vai ter um número muito grande. Mas espera aí, eu entendo o teu ponto de vista, mas eu quero só lembrar de algumas coisas aqui para você, para a gente não se iludir. Várias ações aqui vão cair de maduro. Várias associações aí propuseram ações fora de prazo. Então, o primeiro crivo é você ver se a associação que você vai entrar tem ou não tem legitimidade porque ações que não foram propostas, não será possível propor novas ações. Ações que já foram propostas de ação que você poderia ser contemplado, você vai poder fazer um pedido que o André já vai daqui a pouco pegar o artigo. É que você não se beneficiaria exatamente do acordo, mas você pode se valer dessas ações civis públicas que estão saindo essas sentenças aos poucos e não sendo vinculado ao IDEC, você pode, por um advogado particular, na verdade, entrar com uma ação de execução de sentença dessa ação civil pública específica, se ela contemplar você.
pela LSCP, né? Pela Lei de Ação Civil Pública você executa Exatamente. a sentença coletiva individualmente. Exatamente. Do acordo não, mas da sentença da ação não. civil pública não. Do acordo não, mas você pode se beneficiar de uma sentença de uma ação civil pública não tendo entrado com nenhuma ação até agora. Mas do acordo não. Do acordo não. Certeza. Do acordo são aquelas condições que a gente estava que estão naquele slide. Tá? Mas, no final, quando você vai executar, se você consegue se tornar elegível, você já resolveu a sua questão, porque o que te realmente interessa para você é você receber o seu valor. A forma que você vai receber através da execução da sentença, você resolveu a questão para você. Agora você tem que ser elegível. E você pode participar do acordo. Exatamente. Tá? Através desse caminho que foi colocado aqui. Mas acho que é interessante, você falou dessa abrangência que tem, realmente é uma abrangência muito grande, né? De gente que não era vinculado ao IDEC ou nenhuma associação e que pode se beneficiar agora de sentenças de ação civil pública que estão saindo agora. Então, se você ou um familiar seu de quem você é herdeiro nunca entrou com a ação, de repente você pode se beneficiar agora. Nós no escritório já estamos preparando casos, tá, dessas pessoas. Então a gente está pegando várias pessoas, né, que não tinham entrado com ações próprias à época, mas são elegíveis para entrar na execução de sentença, elas vão entrar na execução de sentença. Tá? Mas obrigado pelas perguntas, muito boas perguntas que realmente estão entrando em detalhes e questões importantes. Do IDEC, acho que a gente já falou aqui, né, dos bancos. Plano Collor 2. Todo mundo pergunta, em razão das decisões desfavoráveis, o IDEC não ingressou a ação contra com relação ao Plano Collor 2. Aí tem um site que eu acho interessante vocês darem uma olhada, que você teria condição, aí vamos lá, de estimar o valor que você irá receber, que é um site que a Veja disponibilizou através desse site eletrônico, tá? Mas, pessoal, precisa tomar cuidado com isso. Você precisa ter certeza que esses valores condizem efetivamente o que foi colocado nas ações propostas individuais ou são elegíveis para as ações coletivas que estão em curso, tá? Porque você precisa tomar cuidado, porque você pode ter coisas que não façam parte daquilo, como, por exemplo, depósitos em CDB. Tinha uma confusão muito grande lá de extratos à época, que vinha no mesmo extrato sua posição em caderneta de poupança, sua posição em saldo corrente, sua posição em CDB. Então, quando você vai analisar o documento, tem que olhar com bastante cuidado aquela rubrica, para ver se aquela rubrica realmente bate. Então, olhar com bastante atenção. Então, quem for estimar os valores através dessa calculadora, olhem com atenção se estão colocando os valores. É só segunda quinzena, né? Porque é aquela história dos 15 lá que a gente falou. Do aniversário tem que ser segunda quinzena. Exatamente. Se era a primeira ou segunda? Primeira. Porque a norma foi publicada dia 15, primeira quinzena. Só a primeira. Tá? Então, obrigado. Prazer estar com vocês, e quem tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição para responder para vocês perguntas específicas. Você acende a luz aqui, só para o pessoal. O que tem de documento que eu acho que pode ser interessante para vocês? Tem o acordo em si, acho o acordo em si importante as pessoas lerem, né? Porque com o acordo vai estar disponibilizado para vocês, quem vai estar no site lá, quem quiser o acordo vai estar disponível para vocês. Acho importante as decisões que temos por hora, né, do Lewandowski e das decisões dos outros ministros, né, e assim que saírem a gente também vai disponibilizar as decisões dos outros ministros. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Houve alguma reivindicação por parte internacional em relação a esse acordo? Ou se tinha alguma instituição? Estou só fazendo uma suposição aqui. Bank Boston, por exemplo, que atuava no Brasil, mas só que
O Banco Itaú especificamente foi incorporado pelo Itaú. Não, sim. Mas vamos lá. Quando você teve essas vendas e compras, né, você tinha um problema muito grande com relação às contingências. Até logo, obrigado por ter vindo. Hein? Com relação a esses bancos, quando eles foram comercializados, você tinha uma dúvida muito grande com relação a essas contingências, né? E quem responderiam para as contingências. Então é claro que o sistema financeiro como um todo estava preocupado com o potencial que essas ações poderiam ter e como elas poderiam lhe afetar. Então sim, para todos os bancos, tá? É bom para os bancos que essa contingência seja resolvida, porque criava sim uma incerteza com relação a eventuais passivos que os bancos tinham. Porque o que ia acontecer na prática com os bancos? Os bancos, se eles perdessem essas ações, o que eles teriam que fazer? Eles teriam que entrar com ações contra o governo. Eles teriam que dizer o seguinte, ó, eu estava cumprindo uma política governamental, estou indenizando aqui, vou entrar com uma ação contra o governo. Por que os bancos, nesse momento, resolveram fazer esse acordo? Por quê? Eles acham que é melhor ter uma contingência certa e, em futuras negociações que eles tiverem com o Banco Central, que é o concedente, no final do dia a gente tem que lembrar que banco nada mais é do que uma concessão de serviços públicos e tem todo um regramento da cláusula com relação ao equilíbrio econômico financeiro da atividade de banco. Então, quando é feito isso, certamente, em futuras discussões, os bancos vão dizer para o Banco Central e governo de uma forma geral, dizendo, olha, fizemos isso, e essa foi a nossa contribuição que nós fizemos com relação a essa discussão, caramba, eu vou querer alguma forma de equilíbrio, alguma forma de ajuste na minha relação com o meu concedente. Então, vai ter essa discussão. Essa discussão poderia ser de uma forma litigiosa ou poderia ser feita agora com uma forma de acordo. Bancos e instituições do consumidor acharam melhor buscar esse acordo. E acho que o governo também sai aliviado, porque o governo também fala assim, poxa, eu não vou ser réu de ações dos bancos contra mim, que é para interferência no domínio econômico. Você tem várias ações de interferência no domínio econômico. Você tem as companhias aéreas, as companhias elétricas, você tem várias ações em cursos, né, de outros concessionários de serviços públicos com ações contra os concedentes. Só uma coisa que eu achei bastante interessante, cada caso deve ser analisado, né, individualmente, mas no pior cenário, né, aqueles que não entraram com acordo, eles até podem não se beneficiar do acordo, mas sim dessa sentença. É uma ação civil pública. Não, seria uma, digamos, uma saída para aqueles que, né, como é que você vai saber, por exemplo, algum falecido, que seja da sua família lá atrás, se tinha adentrado ou não com uma ação, enfim, passaram-se tantos anos, né? Então você teria que investigar, na realidade, fazer todo esse plano aqui, saber se a pessoa entrou com uma ação ou não, processo físico, enfim. Em última etapa, você pode utilizar dessa sentença numa ação civil, correto? Nas ações coletivas que foram propostas, se você puder aderir àquelas ações, sim, você tem razão. Agora, tem todo um sistema de cadastramento, que é aquele cadastramento que a gente estava falando, que ainda não foi disponibilizado. Lá, você vai ter uma série de informações a preencher. Então, você vai ter que colocar o CPF da pessoa, os dados da instituição financeira, os depósitos que você tem que comprovam aquele valor. Então, sim, você vai poder. Os bancos vão ter que preparar isso. Parece que eu vi que é obrigação, no caso do Itaú, né, o Bradesco, eles vão até dar essa, digamos, facilidade. Né? Com certeza. Porque muita gente não tem esses documentos. Muitas pessoas não têm documentos. E os bancos têm a obrigação de disponibilizar essa informação para o seu cliente. Quem é o seu cliente? Eu, que tenho a conta bancária, mas se aquela conta for de uma pessoa da minha família que faleceu, vai ter que ser o inventariante. E eles têm um prazo bem restrito para fornecer essas informações, né? Então, às vezes parece impossível reaver esses documentos de muito tempo atrás, mas eles têm a obrigação de te dar. Os bancos têm a informação de te disponibilizar essa documentação. Exatamente. Mas, no final do dia,
Interessa para o banco disponibilizar porque ele está resolvendo passivo. Ele está resolvendo eventual passivo. Essa documentação fica ad eterno no banco? O banco ele tem uma obrigação de guarda desses documentos. Na maior parte das jurisdições, tá, o banco tem a obrigação de guardar os documentos por 10 anos. Como a gente está falando de ações que têm mais de 10 anos, mas foram propostas ações judiciais, é bem provável que os bancos tenham documentos disso aí. Agora, podemos chegar em situações que os bancos não tenham? Podemos chegar. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que ter a sua documentação. Porque a obrigação de guarda da instituição financeira são 10 anos. Mas os bancos são os que mais investem em tecnologia e segurança. Com certeza essa informação está. Existe. A instrução existe. Mas, voltando, acho que para o banco vai ser interessante disponibilizar, porque ele está resolvendo uma questão incerta com o acordo certo. Então ele já vai ter lá, ele vai ter esse valor, ele vai colocar lá e ponto final, e no futuro ele vai poder discutir isso com o concedente dele, que é o governo. Então os valores que ele utilizar no acordo, para ele é uma moeda de negociação com o concedente. Alguém perguntou dos honorários indicativos, eu vou também ter 1 bilhão e 200 milhões estimados. Sucumbência? Agora, de novo, preciso olhar com bastante atenção, né, as regras de sucumbência, porque você tem que ver o que é sucumbência, o que é contrato de honorários que foram pactuados, despesas que foram incorridas no curso do processo. Você tem que olhar exatamente a regra que foi feita com relação à época. Existe, por exemplo, na ação coletiva algum acordo com a abono, no sentido de ser remunerado de acordo com a performance do processo? Preciso olhar o contrato de honorário. Quando você fala das ações coletivas, precisa ver como aquela associação, né, ela contratou os serviços dos advogados que representaram a associação naquele demanda específica. Precisa ver qual foi a regra. Para quem não aderia ao acordo, porque o acordo ele prevê já um teto lá de honorário. Tem um teto de honorário. 10%. Mas são 10% dos honorários de sucumbência, tá? Mas você pode ter os honorários sucumbenciais e honorários contratados, são coisas diferentes. Tá? Então você precisa revisitar os contratos de honorário para ver qual foi a regra que você estabeleceu ali. Porque tem que lembrar que antigamente houve uma alteração na OAB. O que acontecia? Você tinha até um determinado momento, tá, que os honorários de sucumbência pertenciam à parte. Depois a OAB mudou a regra e os honorários sucumbenciais passaram a ser de titularidade do advogado. Então precisa olhar. De quando vale isso? Da contratação ou da execução do contrato de honorário? Hoje, na regra atual dos honorários sucumbenciais, os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e não à parte. Mas precisa ver como é que estava escrito isso na época. Depois disso, você precisa ver se acresce-se ou não os honorários contratados, ou se são abatidos ou não os honorários sucumbenciais. E como que é o tratamento que são feitas com relação às despesas no curso do processo. Se são despesas que serão pagas pelo cliente ao longo do processo, ou se são despesas que serão abatidas. Então, de novo, precisa ir lá, olhar o contrato de honorário para ver qual é a regra que vai estar valendo para cada caso específico. Havia entendido que quem aderisse ao acordo ia estar num cenário diferente. É isso? Não, porque o contrato, esse acordo vale entre as partes. Quem são as partes? Autor e réu. O que você combinar com o advogado é fora do processo. Então não existe uma limitação. Então, na prática, o que eu tinha entendido é que eu, poupador, eu sou um poupador, eu vou aderir ao acordo, eu vou informar lá os dados do processo e tal. Eu sei que ainda não está tudo 100% divulgado, mas eu tinha entendido que o banco já me pagaria o líquido do advogado, não é isso? Então, eu vou pagar o advogado ou o advogado... Depende do que a gente está falando. Honorários sucumbenciais,
vai ter essa regra do teto de 10%. Mas você pode ter além... Iria direto. E aí iria direto a parte para o advogado. Para o advogado você recebe 90%. Tá? Mas, digamos, aí você recebeu um crédito de 90%. Agora, digamos que você tenha feito contrato de honorários, que toda a despesa daquele processo, o advogado estaria ele arcando e depois cobrando. Agora, como você está recebendo, ele vai te cobrar aquele custo de carregamento do processo. E pode ser que, além dos honorários comerciais, tenham outros honorários contratados. Na época, quando tinha essas ações, em geral, os honorários variavam de 10% a 20%. Abatendo-se, porque na época os honorários eram da parte, abatendo-se ou não os honorários sucumbenciais. Então, você... É 10 mais 20. 10 mais 20, ou 10 mais 10, ou 10 mais 10 e mais despesas. Então você precisa olhar o que foi feito. Agora, pode ter sido contratado 5, se o valor era mais alto, o advogado... Você precisa revisitar o contrato. Mas lembrando que isso é importante. A regra da OAB hoje é uma regra, e a regra da OAB na época era outra. Mas o que vale é a regra de hoje, porque é quando você está recebendo o valor. Mas os honorários advocatícios da época, em geral, na época a sucumbência era da parte, não era do advogado. Mudou isso. O sistema vai ser pelos advogados? O acesso ao sistema de cadastramento vai ser... Então, a previsão é que seja pelos advogados ou pela parte. O anexo da norma fala que seria pelos honorários, pelos advogados ou pela parte. Porque o que vai acontecer? Você tem pessoas que não têm processo cadastrado. E as pessoas que não têm processo cadastrado, elas não necessitariam contratar um advogado. Elas poderiam entrarem no sistema e elas lançarem as informações. Vamos aguardar como vai vir regulamentada essa norma, que pode vir de duas formas. Advogados que têm procuração com o poder de transigir e firmar acordo, vão poder entrar no sistema e vão poder dar quitação e receber pela parte, porque o seu instrumento de mandato assim permite. Advogados que têm procuração, que não têm poder de transigir, firmar acordos, não vão poder representar a parte, aí a parte vai ter que participar. Então, mas no caso do advogado que tem a procuração ampla, esse acesso pode ser feito aí por ele ou pelo poupador? Vamos ver como vai ser a norma. Vamos ver como é que vai ser a norma. Eu realmente, do jeito que está escrito a norma, não está clara. A gente vai saber quando sai a norma. Eu fico até imaginando a situação, né? O poupador, ele tinha contas em 20 instituições, sei lá. A dificuldade de não se ter um mecanismo de busca, né, eficiente que pelo menos unificasse tudo isso. Realmente vai ter que ver as instituições financeiras que ele tem, realmente, você tem razão, porque você vai ter um CPF, né, seu, vinculado a um CNPJ de administração financeira, e aí você vai ter que ir cruzando, né? Exatamente. Realmente, quando sair a forma, a gente vai poder ter mais informação de como, se eventualmente vai ter outro tipo de divulgação que facilite a vida do cliente de instituição financeira que foi afetado ou não por esse acordo. Isso eu entendi. Você, para quem tem ação individual, isso, e venceu essa ação e foi favorável no STJ, isso, o STJ deu ganho de causa para esse poupador que tem ação individual, é vantagem para ele ainda assim participar do acordo, na sua opinião? Ou... Vamos lá. Então, vamos colocar assim. Hoje de manhã, vários clientes me ligaram, e vários clientes, eu falei anteriormente, que tem uma grande experiência. Tá? Eu advogo há 25 anos, trabalhei 5 de estagiário, então há 30 anos, e tem clientes que
eu tenho relacionamento com eles há 30 anos. Tá? E vários deles entendem muito de direito, entendem muito de cálculo, entendem muito de coisa. É o que a gente chama de rábulas. Tá? Esses rábulas, o que eles estão dizendo para mim? Pierre, eu acho que é louco quem não aderir num acordo. Quem não aderir. Por quê? O que vai acontecer? Quem aderir vai criar um padrão. Tá? E todo mundo vai aderir. Essas ações vão subir depois para o Supremo, que homologou o acordo de todo mundo. Você acha que o Supremo, no futuro, vai dar decisões melhores para quem não aderiu ao acordo, ou vai tentar, através de algum mecanismo, seja através da modulação da decisão dele, algum mecanismo, né, de forma de pagamento, não vai tentar homogeneizar essas decisões? Sim, eu estou fazendo essa pergunta porque logo em seguida que foi publicado o acordo, muitos escritórios de advocacia estavam dizendo que o acordo não é bom para os poupadores, que eles vão recomendar para os clientes não aderir ao acordo. E foi no dia seguinte, né, no jornal O Estado, na Folha, a repercussão dos jornais foi essa, que muitos escritórios de advocacia estavam dizendo que não, que esse acordo é bom para os bancos, mas não é bom para o poupador. Então, que eles vão recomendar para os clientes a não aderirem ao acordo. Agora, pelo que você está falando, é o contrário, né? Não é a opinião de você. Então, eu estou colocando... Quem não aderir que vai... Então, eu queria colocar, só queria separar o meu ponto de vista, mas não como advogado, né? Nem como jurista, tá? Mas uma pessoa que observa o dia a dia e que respeita a opinião dos seus próprios clientes, que são meus próprios clientes, estão dizendo assim, poxa, o risco... Vamos voltar no slide aqui, deixa eu voltar aqui no slide, do desconto que a gente está falando. Você apaga a luz um minutinho? Quem tem 5 mil reais, você acha que vale a pena aderir? Desconto zero. Mas adere. Tranquilo, aí é tranquilo. 5 a 10 mil, 8%. Você continuaria com a briga? 5 a 10%? Não, 5 a 10 mil reais, 8%. O problema não é o desconto, é o valor da correção, não é? O problema, assim, vamos dizer que o prejuízo maior desse acordo não é... Até se Mas do que a gente está falando? O desconto é esse. Mas a base de correção que ficou muito abaixo, né? O que ele está falando aqui, esses escritórios que estão recomendando a não adesão... Mas qual a base deles? Então me conta qual é a base dele. É o desconto ou é o quê? Correção. A correção, mas qual correção? Estão dizendo o seguinte, olha, se eu, por exemplo, eu tenho uma ação individual, eles citam alguns exemplos numéricos. Como, por exemplo? A ação daria 6 mil, se eu fizer o acordo eu vou receber 1.000, cai muito. Mas do que a gente está falando? Vamos tomar um pouco de cuidado do que a gente está falando. Ele está falando o seguinte, qual o critério aqui? Plano Bresser, ele está trabalhando com juros compostos, ele está trabalhando com juros simples. Qual é o critério? Porque sem eu ter a métrica que ele está utilizando, fazendo a crítica, é difícil eu entender a crítica. Esse detalhamento não tem, né? Eu entendo. Então, esse detalhamento não aparece. Então, mas esse detalhamento, ele é importante para eu poder manifestar uma opinião. Sim, claro. Tá? Agora, eu acho, minha opinião, é que, aqui, ó, correção do índice consumidor, 27 contra 18. Essas são as discussões que estavam sendo discutidas. Essas discussões estão sendo contempladas no acordo. O que está acontecendo é que eles estão impondo esse nível de desconto. Agora, final, né? Final. Você discutiu tudo, 27, 22, enfim. Então, o final chegou nesse valor aqui. Eu interpreto que isso daqui é o seguinte. Está aquele exemplo ali, 10 mil. Então, depois que você viu, chegou com 10 mil, então a gente vai acreditar 8 mil, certo? Porque você tem coeficientes, tá? Multiplicadores, que você vão ver os coeficientes multiplicadores que tem lá nas ações, tá? Então, você precisa ver o coeficiente quando você fizer a multiplicação antes do desconto, para ver se aquela multiplicação que tem naquele coeficiente, tá? É diferente do que da expectativa que o teu advogado passou para você naquele momento, ou aquele advogado passou. Precisa olhar esse critério. Pelo levantamento que a gente fez, dentro do recorte dos clientes que nós estamos militando, nós sempre somos parciais, porque a gente sempre olha o mundo conforme ele nos apresenta, tá?
Dentro da lente que eu estou olhando os interesses dos meus clientes, eu entendo que vale a pena fazer o acordo. Agora, pode ser que a história particular de outros clientes, você chegue a outras conclusões. Pode ser. Eu acho isso possível. Não é impossível. E eu respeito posições de pessoas que pensam de forma diversa. Mas eu também respeito muitos rábulas, que falam o seguinte, eles falam para mim o seguinte, você acha que lá na frente o Supremo... Hã? Não vai receber nunca. Faz 7 anos que está parado isso. E você viu, ficou mais parado, vai ficar parado mais 2 agora, você viu? E essa decisão que o Toffoli fez, vai acontecer nos outros casos. No mínimo mais 2 anos parado. No mínimo. No mínimo mais 2. Para andar, você imagina depois para tirar todo mundo dos 2 que foi parado, vai ficar um tempão parado. Fora as confusões que ele colocou muito bem. O problema dos inventários. Mas as pessoas morrem, depois tem que fazer, aí você tem que comprovar a partilha daquilo, como é que ficou, separação. Mas o casal separou, aquele dinheiro é um dinheiro comum do casal. Dá muito trabalho, né? Além das questões subjacentes, que não tem nada a ver com o plano econômico, mas tem a ver... que tem a ver com a partilha. Você lembra? A maior parte das brigas são na partilha. Lembra do Dilson Funaro lá atrás, que tinha até aquele que era imposto, que era temporário, né? Putz, se você tentasse atrás daqui, você teria que fazer prova. Do IOF, né? A questão do IOF, né? Acaba tudo caindo no esquecimento. Então eu respeito posições diferentes, mas a minha percepção com a lente... o melhor é aderir ao acordo. Mas, de novo, respeito advogados e acho que realmente o advogado... você põe aí, eu de novo fiz bobagem aqui, ó. É só clicar aqui que eu pus no... Só colocar aqui na última. Eu respeito, mas eu realmente acho que é um risco. É um risco. Mas cada um tem a sua decisão, cada um tem que ser assessorado pelo seu advogado e eu respeito a posição dos advogados que cuidam do caso de cada uma das pessoas. Uma observaçãozinha, no caso de você ser ressarcido... Você acende a luz, por favor. Para o inventário, teria algum imposto sobre ganho de capital? Então, você vai ter o causa-mortes, né? Porque você vai ter 4% aí sobre o valor que for. Ok? Olha, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por tudo e boa noite. Obrigada. Obrigado. Obrigado.